Implantes alienígenas. A intenção desse livro foi a de fornecer um relato objetivo de um fenômeno que vem ocorrendo no mundo todo, mas inexplicavelmente não tem sido levado a sério pela comunidade científica. Acredito ter feito algumas descobertas importantes no campo das pesquisas, por ora ufológicas. Já se vão 50 anos desde as primeiras observações de OVNIs nesse século, e a ciência médica e os demais ramos científicos ainda persistem em ridicularizar os relatos dessas aparições e interações com seres não humanos. A ciência poderia se beneficiar de diversas linhas de pesquisa nesse campo, atraindo investimentos que certamente se traduziriam em benefícios para toda a humanidade. A pesquisa ufológica hoje conta com parcas receitas doadas de alguns entusiastas e instituições filantrópicas interessados numa divulgação oficial. A minha história pessoal no assunto revela muito desses esforços desprovidos de apoio do establishment científico, sustentado por curiosidade, incríveis coincidências e superação de obstáculos. Em resumo, essa é a história de um cirurgião ortopédico que se deparou com implantes não confeccionados por mãos humanas. Dr. Roger Leir. Em 1964, doutorei-me em medicina podológica, tendo me graduado em cirurgia e trabalhado durante décadas como diretor de residência podológica do Hospital de Simi Valley, bem como chefe da clínica de pé diabético no Hospital Cedars of Lebanon, em Hollywood. Durante esse período, abri um pequeno consultório particular que mantenho até os dias de hoje. Antes de mais nada, devo narrar um episódio que mudou a minha percepção sobre a vida para sempre. Em uma noite quente de verão, meu amigo íntimo Jack, minha esposa e eu chegamos ao aeroporto de Van Nuys por voltas das 17h30. Íamos voar para Bakersfield para jantar. Sou piloto licenciado e havia combinado com a operadora da base que uma aeronave estivesse pronta nos aguardando. Estacionamos, trancamos o carro e caminhamos até onde os operadores de solo haviam prometido deixar a chave e o diário de bordo da aeronave. Fomos até o avião estacionado e procedemos à inspeção pré-voo. Para minha surpresa, encontrei os tanques de combustível quase vazios. Fui até o telefone público mais próximo, liguei para o FBO e combinei do caminhão de combustível abastecer a aeronave. Então embarcamos, pedi autorização do controle de solo e taxiamos em direção à extremidade norte do aeroporto, onde o caminhão nos aguardava. Saí do avião e me dirigi à sala dos pilotos para averiguar a previsão do tempo para um voo visual de Van Nuys para Bakersfield. Estava limpo, com ventos fracos e visibilidade ilimitada. O voo levaria cerca de 1 hora, um trajeto curto que já havia realizado diversas vezes antes. Subimos de volta na aeronave, ajustamos os cintos de segurança e nos acomodamos confortavelmente. Sabíamos que seria um voo tranquilo e rotineiro, na hora do jantar. Jack sentou-se à minha direita, no assento do copiloto, e minha esposa no assento traseiro direito. Realizada a checagem de aparelhos, liguei o motor e sintonizei a estação de rádio do serviço de aviação do terminal aéreo de Van Nuys. E após, alterei para o controle de solo, taxiando a pista ativa após a autorização. As luzes estavam checadas e acesas. Decolamos e subimos até 10.000 pés, nivelando então o bico àquela altitude. Estávamos começando a ver luzes lá embaixo enquanto o crepúsculo se fundia com a escuridão da noite. O panorama era bastante cristalino, exatamente como a meteorologia havia previsto. Perguntei a Jack e à esposa se estavam gostando do voo e eles pareceram bastante relaxados e maravilhados com a paisagem. Algum tempo passou e o ponteiro do Omnigator começou a oscilar. Redefini o rádio para uma frequência de Bakersfield, mas não houve sintonia. Isso não me perturbou, pois já havia acontecido antes. Simplesmente sintonizei Van Nuys novamente e prossegui na rota em direção a Bakersfield. Só que, de repente, percebi que nenhum sinal podia ser captado. Havia um ruído contínuo nos alto-falantes. Já era evidente que havíamos perdido toda a comunicação com o solo. Já havíamos alcançado a área de Bakersfield, mas não conseguia distinguir nenhum foco de luz. Presumi que deveria haver algum tipo de neblina baixa. Se fosse o caso, não desejaria pousar sem sinal de rádio. À minha direita estava um deserto escuro, e não havia qualquer luz com o qual pudéssemos nos guiar. De repente, localizei 2 faróis visíveis, e diante das circunstâncias, mudei o curso do avião em direção a eles, explicando brevemente aos passageiros o problema de navegação de modo tranquilo, para não assustá-los. Só que, repentinamente, enquanto cruzávamos a cordilheira de Tehachapi, uma forte turbulência nos atingiu. Tudo na cabine saltou para o teto, inclusive os meus mapas de navegação. Lutei desesperadamente para retomar o controle da aeronave e estabilizá-la.
A bússola giroscópica começou a girar lentamente, mas minhas tentativas de corrigi-la foram todas infrutíferas. Com receio de que o motor falhasse, decidi seguir em direção ao farol à minha esquerda, imaginando que pudesse ser a estação aérea naval de China Lake. A luz da direita deveria ser a pequena cidade de Inhoken, supus. As luzes da esquerda formavam uma fileira, do que achei ser a pista, mas, pelo padrão de iluminação, não era possível reconhecer a cabeceira. Havia um farol rotativo que parecia vir da torre de comando. Segui em direção à torre e adotei um procedimento de emergência que consistia em ligar e desligar as luzes de pouso sucessivamente enquanto balançava as asas, a fim de que me vissem. Após alguns instantes, todavia, uma luz vermelha foi emitida e ela significava ausência de autorização para pouso. Prossegui na rota e após alguns minutos surgiu a luz verde. A essa altura precisei esclarecer a minha esposa e amigo que faríamos um pouso forçado. Apertamos os cintos e eles permaneceram em silêncio. Iniciei a aproximação para o pouso a favor do vento, utilizando a fileira de luzes abaixo como única referência. Sem o rádio não era possível conhecer a altitude pelo altímetro e precisei estimá-la em 1000 pés. Já podíamos sentir o ar quente do deserto subindo quando reduzi a velocidade para 120 milhas por hora, inclinando os flaps em 20 graus. Acionei o trem de pouso e prossegui com uma curva de base rasa. As luzes de pouso iluminaram o solo de areia, cactos e sálvias, e era preciso evitar atingir o solo com o nariz para baixo. As minhas reações seguintes foram todas automáticas, empurrando o acelerador ao máximo e puxando o manche para manter o avião nivelado, evitando a perda de sustentação, o stall. Já não havia esperança de pousar na pista. Levantei o nariz o máximo que pude quando a asa esquerda bateu no solo e fomos instantaneamente lançados com a cabine para frente, deslizando na areia. E irrompeu o som de metal sendo rasgado ao nosso redor, e num solavanco a hélice de 3 pás bateu no chão e arrancou o motor da fuselagem. Paramos a apenas 150 metros de uma pista militar. Então, tudo escureceu. Mas, de repente, passei pelo que se conhece por EQM, ou experiência de quase morte. Pude distinguir perfeitamente um túnel de luz e sentir uma paz interior como jamais sentira em toda a minha vida. Já estava me acostumando com aquela situação quando ouvi uma voz bastante autoritária ordenando: "Volte!" Recebi a informação de que eu não deveria prosseguir. E assim, voltei. Recuperei a consciência. Não conseguia enxergar e pensei ter ficado cego com o impacto, mas, esfregando vigorosamente as mãos no rosto, percebi que havia muito sangue e a visão foi retornando. Pude distinguir uma das janelas do avião manchada de vermelho e depois a minha esposa e amigo, feridos mas ainda vivos. Fomos levados para a estação aérea naval de China Lake, onde fui diagnosticado com diversos traumas na cabeça. Depois de me recuperar e voltar ao trabalho, conversei com um colega de profissão familiarizado com pacientes que relataram o mesmo tipo de experiência. Ele me indagou se eu conseguia estimar o tempo de todos os eventos desde o primeiro impacto do avião com o solo e ponderei que deveria ter sido de alguns segundos. Ele me perguntou como conseguia me recordar de tantos detalhes e lhe respondi que pareceu como se estivéssemos numa espécie de câmera lenta, embora concordássemos ambos que isto seria fisicamente impossível pelos padrões científicos vigentes. Desde então passei a ter menos reticências acerca do que a ciência vigente ainda não conseguia explicar. Isso facilitou as coisas quando descobri estranhos pedaços de metal de estrutura e composição anômalos implantados no corpo de muitos pacientes que relatavam contato com OVNIs. O primeiro raio-x de um objeto estranho que o Dr. Roger Leir analisou foi de um indivíduo que palestrou sobre as suas abduções num congresso ufológico organizado pela MUFON, organização bastante reconhecida, né, pela investigação ufológica nos Estados Unidos. Existe representação, acho que em todos os estados americanos. E esse congresso se realizou em Los Angeles, em específico. O nome dele era Darrell Williams. E o Dr. Roger diz assim: a minha impressão oficial foi de que pareciam com suturas de aço inoxidável comumente usadas em cirurgias nos pés. Pensei comigo mesmo que se tratava de uma fraude, de um sujeito fazendo estardalhaço por causa de cirurgias nos pés. Foi então que me aconselharam a ouvir a história dele, porque era interessante. Para minha surpresa, após ouvi-lo e indagá-lo sobre se poderia comprovar a ausência de cirurgia pretérita nos pés, ele me entregou uma série de exames e prontuários médicos a respeito, me permitindo estudá-los no quarto do hotel. Naquela tarde, assisti à exposição de Darrell, antes de examinar a papelada.
Ele disse que, devido às suas próprias buscas por explicações para as abduções que sofrera, passou a investigar por conta própria a de outras pessoas. Aprendeu hipnose e começou a tratar abduzidos de forma gratuita. À noite, no quarto sozinho, pude me debruçar sobre os seus registros médicos. De fato, fiquei intrigado com o que li. Não havia qualquer registro cirúrgico anterior nos pés. Além de diversos laudos e raio-x dele, havia documentos sobre alguns dos casos que ele investigara. Um me chamou a atenção. O professor do Departamento de Física da Universidade de Houston fez uma análise sobre um objeto que lhe fora entregue por Darryl e havia sido removido do olho de um paciente. Além do laudo, havia uma fotografia tirada de um microscópio eletrônico. A análise mostrava uma capa dura de cerâmica envolvendo um núcleo macio aveludado. Especulava-se que se tratava de uma proteção para uma espécie de captor de imagem ou som instalado no olho do paciente. No dia seguinte, foi a outra exposição de Darryl sobre uma mulher que alegaram ter sido abduzida e que lhe haviam colocado um implante. No intervalo, indaguei por que ela ainda não havia removido o objeto e ele me respondeu que não possuía seguro-saúde. Me ofereci para o trabalho gratuitamente, indagando se poderia perguntá-la sobre a possibilidade de ir até meu consultório na Califórnia. Ela não só concordou, mas ele arranjou o dinheiro para a passagem entre a audiência daquela tarde. Darryl só precisaria me encaminhar pelo correio as chapas de raio-x para que eu pudesse conversar com um radiologista antes e exames de laboratório que eu requisitaria com antecedência. Nos 2 dias anteriores à cirurgia, ela precisaria tomar antibióticos. Após alguns dias da conferência, recebo uma ligação às 7h30 da manhã. Olá, doutor, aqui é o Darryl do Texas. E meio dormindo, ainda levei alguns segundos para me lembrar dele e me dar conta da diferença de 2 horas no fuso horário. Percebendo meu humor, se desculpou, supondo que teria me acordado, mas eu desconversei, dizendo que já me encaminhava para o banho. Naquela manhã, me indaguei seriamente se não havia falado demais ao propor uma cirurgia cuja proposta poderia ameaçar a minha credibilidade como cirurgião. Depois de fazer algumas orientações ao texano sobre os exames da paciente que ainda precisariam ser enviados, discuti seriamente com a minha esposa sobre a preocupação. Mas ela observou que havia vários profissionais na MUFON com o mesmo dilema. Fomos dormir, mas naquela noite em particular alguns pesadelos adviram de minha preocupação. Numa ocasião posterior, Darryl me perguntou se eu poderia abrir mais uma exceção nas cirurgias pagas e extrair um objeto da mão esquerda de outro paciente. Concordei, com as mesmas condições dele de me providenciar os exames. Também procurei um psicólogo dos quadros da MUFON que pudesse atender os 2 pacientes antes e após a cirurgia. Também foi necessário um advogado para cercar-me da documentação necessária no propósito científico das 2 cirurgias, a fim de atender os ditames legais. Felizmente, pude encontrar um na MUFON que também não cobraria pelo caso. Pedi ainda ao Darryl que pudéssemos acrescentar aos experimentos um outro elemento na pesquisa, que um dos 2 pacientes fosse hipnotizado por ele a fim de obter o efeito analgésico sem administração de qualquer medicamento. Ele concordou. Os demais integrantes da equipe seriam a enfermeira cirúrgica de meu consultório, acostumada ao meu modo de trabalho, um fotógrafo e um filmógrafo, que estivessem acostumados com sangue e não desmaiassem no meio da cirurgia. Esses também certificados pela MUFON. Também selecionei uma escritora e uma jornalista do quadro da instituição que pudessem divulgar adequadamente o material. Contactei um especialista em eletrônica para garantir o bom funcionamento dos equipamentos eletrônicos e a transmissão ao vivo da cirurgia para uma sala anexa, onde outro grupo de pessoas a testemunharia. O Dr. Roger então comenta que já havia extraído de pacientes coisas como cacos de vidro, lascas de madeira, fagulhas de metal, agulhas, plástico e até mesmo cabelo dos pés de pacientes, mas não havia encontrado nenhum registro cirúrgico de objetos desconhecidos. Encontrou alguns casos de expulsão espontânea, como o de um objeto expelido pela uretra de um homem de Nova York, mas cuja análise não detectou nenhum metal estranho na composição. Havia, paralelamente, alguns registros bizarros de objetos que se dissolveram, vaporizaram e viraram poeira, e assim não puderam ser analisados. Pensou então num modo de precaver a dissolução, mantendo o objeto em um meio similar ao do corpo do paciente. A ideia foi centrifugar o sangue dos 2 pacientes e usar o plasma resultante para a conservação, o que evitaria a coagulação e permitiria o armazenamento. Os pacientes para as cirurgias se chamavam Patrícia e Peter. Darryl assumiu a responsabilidade pela credibilidade de seus casos de abdução, a partir dos relatos de ambos sem hipnose regressiva, ou seja, a partir de recordações em estado consciente. Queríamos evitar hipóteses de falsas memórias, traumas de infância e regressão hipnótica a vidas passadas.
O caso de Patrícia remonta a 1969, então com 23 anos. Ela foi acampar com o marido e os dois filhos pequenos. Não tiravam férias há muito tempo. E numa folga dele, grávida de 8 meses, decidiram acampar próximo a um rio e uma ponte construída na Guerra Civil Americana, muito apreciada por turistas na região do Texas onde morava. Por volta das 1 da manhã, Patrícia foi bruscamente acordada pelo marido aterrorizado, silhuetado no reflexo da luz da pequena brasa de fogueira, gritando: "Levante-se, joga as crianças do carro e vamos sair daqui." A sua voz estava embargada e trêmula, mas em tom imperativo. Alguns segundos depois, ele enfiou a cabeça na abertura da barraca e berrou: "Depressa, vamos!" Patrícia agarrou Billy e o arrastou à força para fora do saco de dormir, o acordando. Começou a chorar, e Patrícia tentou acalmá-lo. John apareceu carregando Michael, que ainda dormia profundamente. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas confiando nele, entraram no carro, deixando tudo para trás. Não entendendo nada, ela avistou uma luz crescendo acima do veículo, e quase já saindo da ponte, não podendo enxergar nada, gritou para ele parar. A luz se foi e ele se parecia um zumbi. Quando olharam para frente, o carro estava virado em direção ao acampamento. E após se acalmarem um pouco, resolveram voltar para buscar as suas coisas. Já na estrada de volta, a luz verde apareceu de novo no céu e ele acelerou o máximo que pôde até entrar numa rodovia federal movimentada. Algum tempo depois, Patrícia foi visitar o obstetra, preocupada com o bebê, mas estava tudo bem. Numa noite, despertou às 3 horas da madrugada com uma luz verde vinda da janela que iluminava todo o quarto. Ela tentou acordar o marido sem sucesso e desmaiou. Quando acordou, se viu sentado numa espécie de mesa de cromo numa sala ampla, rodeada de seres que não conseguia distinguir, senão pelas mãos que a tocavam. Conseguiu notar 3 cilindros transparentes, aparentemente de vidro, que ela estimou ter cerca de 5,5 metros de altura. Dentro de cada um deles havia um objeto semelhante a um rolamento de esferas, que faziam ruídos estranhos. Cada tubo tinha uma enorme espiral em movimento contínuo, e de dentro vinha um som parecido com o de sucção. Depois ela só se recorda de ter acordado o marido e ele também mencionou ter notado a luz verde no quarto de madrugada. Ela só descobriu o implante num dedo do pé por acaso, ao pisar numa lasca de madeira e ter que removê-la. Estavam lá 2 pinos nos raios-x, sem cicatriz alguma de cirurgia. A história de Peter remonta ao ano de 1954, quando morava em Dewberry, Louisiana, e observou um objeto luminoso fora de casa de madrugada. Depois teve mais um avistamento com amigos e só descobriu um objeto estranho já adulto, em 71, quando morava em Punto Filho, uma pequena cidade da Venezuela. Ele havia sofrido um acidente de carro e machucado o braço esquerdo, e ao tirar uma chapa de raio-x, lá estava um objeto, sem qualquer cicatriz ou relato cirúrgico anterior. Como não provocava nenhuma dor e nem se parecia com um tumor, o médico preferiu deixá-lo. As 2 cirurgias ocorreram na data agendada de 9 de agosto, com algum atraso.